Shalom pessoal, Rabino Jacques, hoje gravando aqui na minha varanda, porque é um dia bonito. É curioso que cada cultura tem uma maneira específica, talvez, de ofender o outro, de xingar, né? No Brasil, sobretudo, eu acho que tem a ver com a virtude da genitora do oponente, né? Ou seja, dizer que ele é um FDP, né? Eu não quero usar as palavras, porque quem sabe o YouTube me censura, mas é algo talvez o mais ofensivo que existe, né? Você fala alguma coisa sobre a mãe dele, o sujeito já sai no tapa. E é curioso como o judaísmo vê isso de uma maneira diferente, e eu ainda vou te dar um ângulo melhor ainda hoje, para te mostrar que o judaísmo de fato é essencialmente reformista. Então vamos começar com o básico. Para achar essa semana é Ki Tetzei. Ela é do livro de Deuteronômio e, por acaso, é a paraxá de toda a Torá que tem mais leis de todas. Tem o maior número de leis está nessa paraxá essa semana, tá? E elas lidam com todos os aspectos da vida e muitas leis são bacanas, fazem sentido. Algumas, talvez, sei lá, não sejam tão claras e algumas, eu diria, são claramente imorais, dada a nossa perspectiva moderna, tá? Então, especificamente, eu vou falar você sobre uma que é a lei que tem a ver com o mamzer. O mamzer, bom, vamos começar o seguinte, ó, Deuteronômio 23:3. Nenhum mamzer, eu já vou explicar o que é mamzer no minuto, deve ser admitido na congregação do Eterno, nenhum dos seus descendentes até a 10ª geração será admitido na congregação do Eterno. O que é um mamzer? Bom, vamos ver. O mamzer, ele não é um bastardo. O bastardo é uma criança que nasce fora do contexto do casamento legal, que a mãe dele não é casada com o pai, ou porque ambos são solteiros, ou porque o pai é casado com alguém mais, e essa criança nasceu de uma união de um homem com uma mulher que não é esposa dele, né? É algo, sei lá, que talvez no mundo antigo era considerado ruim, né? Há muitas personalidades, eu não vou nem esquecer, você pode procurar, tem milhares, né, que foram bastardos, e basicamente significa que eles começaram de um nível socioeconômico pior, um nível social diferente da maioria das pessoas. Porém, isso no final acho que não afetou a vida de ninguém. No judaísmo, porém, o mamzer é bem da verdade, é uma criança que nunca deveria ter sido gerada, nunca deveria ter nascido. Por quê? Porque ela é o resultado de uma mulher que cometeu adultério, eu vou escolher essa parte crucial aqui, ou uma mulher que foi o incesto, né? Claramente, todas as sociedades do mundo têm leis contra o incesto, porque geneticamente é ruim, é mal para a população inteira. E a mulher cometer adultério, no mundo antigo, era a pior coisa do mundo. Por quê? Porque num mundo onde não havia teste de paternidade, e você desejava, ainda hoje a gente deseja, que os pais sejam responsáveis pelas suas crianças, seus filhos, se você é pai ou mãe, né? Mas a mãe ela sabe que o filho é dela, porque saiu de lá, né? O pai, sempre alguma dúvida. Então, por mais que você confie na tua mulher, nunca é 1000%. Por quê? Porque sempre é possível, você nunca sabe, até ter um teste de paternidade, né? Então, tem uma famosa história de um bebê que nasce, e um bebê com o olho puxadinho, o pai caucasiano, vai no médico, né, depois de um mês, diz: doutor, eu estou preocupado com meu filho, não abre o olho. Aí o médico diz para ele: não, senhor, quem tem que abrir o olho é o senhor, porque isso aqui é o filho de japonês. Tá? Bom, então, homem sempre pode haver aquela dúvida, né? Quem sabe? Então, e o que aconteceria se não houvessem leis que proibissem a mulher, ou que criassem medo na mulher dela trair o marido? O que aconteceria é que o homem
diria, pô, para que eu vou me matar por essas crianças? Para que eu vou trabalhar e dar dinheiro para eles, dar de comer para eles, se eu nem sei se eles realmente são meus? Isso, claro, teria sido um pensamento no mundo antigo, acho que às vezes é um pensamento hoje. E se você é pai, você sabe que você, claramente, se mata, você faz coisa que você não quer fazer, você, enfim, você faz um monte de esforços por uma criança, né? Às vezes a criança tem 23 anos, como a minha mais velha, você ainda continua fazendo, porque afinal é tua filha, coisas que você nunca faria, o filho, né? Você nunca faria por outro. Então, claramente, o pai se esforça, e acho que parte desse esforço é você saber que, de uma maneira genética, você está perpetuando o teu ADN, né? Se, porém, fosse uma situação livre, né? Eu não sei se é minha, se não é minha, eu começo a pensar, será que vale a pena eu fazer isso? Tá? Então, por isso, claramente, no judaísmo, há essa proibição do mamzer, né? Ou seja, de uma criança que venha a nascer de uma união da mãe com um homem que não é o marido dela, né? E portanto, essa criança tem uma punição horrível, que é que o mamzer, né, que não é bastardo, né? Porque o bastardo já disse, é uma criança que nasce fora do casamento. O mamzer é uma criança que não deveria ter nascido, porque ela resulta de uma relação proibida. Ele é proibido de ser parte do povo de Israel, né? Ele não é goi, ele não é não judeu, mas também não é um judeu pleno, ele é um judeu na meias. E ele só pode casar ou com um convertido ou com outro mamzer. Imagina um site na internet, mamzer.com, né? Mamzer.com, onde mamzer se encontram, né? Enfim. E aí é uma coisa super problemática e que acaba o grande problema da questão da mamzerut é que ela acaba pondo um ônus enorme, porque não só o sujeito é mamzer, diz até a 10ª geração, basicamente significa para sempre. Quem é mamzer, os filhos deles vão ser mamzer, os netos vão ser mamzerim para sempre. Ou seja, você criou uma pecha, uma marca de vergonha nessa família para o resto da eternidade. E isso, então, teoricamente, preveniria, né, que a mulher traísse o marido. Essa é a ideia, né? Porém, lógico que é uma lei problemática, porque ela acaba punindo o filho, né, todas as gerações, por um pecado que ele não fez, o pecado dos pais. E claramente no judaísmo a gente não faz isso, né? Ou seja, a gente já sabe que né, ou seja, essa é uma ideia de que alguém pode pegar e ter o resultado do pecado do outro, não é uma questão judaica. Isaías já diz, onde já se viu que o pai morde uvas verdes e os dentes do filho que vão arder, né, que vão ficar assim, né, já comeu uma uva verde. Bom, então, por isso, no judaísmo liberal, conservador, ortodoxo, essa lei é basicamente ignorada, né? Ou seja, é relevante porque não é uma lei moral, não é justo, né? Porém, no judaísmo ortodoxo, eles não têm essa opção. Eles supostamente seguem a Torá, né? Eles são obrigados a seguir a lei judaica. Porém, agora, isso me faz lembrar muito bem, no seminário rabínico, um dos meus professores dizia que se há um desejo rabínico, sempre é uma maneira halárquica. Então, o que acontece? Como eu já disse, desde a perspectiva ortodoxa, se a criança é mamzer, só pode casar com outro mamzer, e isso seria horrível. Então, o que acontece? Como que os rabinos ortodoxos, sobretudo nos dias de hoje, mas no passado também, lidavam com essa questão da mamzerut? Muito simples, eles interpretam o problema fora de existência. Houve um caso muito famoso em Israel, em 1972, onde havia dois irmãos, que eles foram julgados. O que aconteceu foi o seguinte: chama Hanoch e Miriam, o sobrenome deles era Langer. A Miriam Langer quis se casar, então ela foi na corte. Aí começaram a investigá-la e descobriram, a corte decidiu que eles eram mamzerim, porque a mãe nunca tinha tido um divórcio apropriado do pai, e ela casou com outro sujeito, e aí ela deu à luz essas duas crianças, e desde o ponto de vista ortodoxo, para você ter um divórcio verdadeiro, você precisa de um gueto. Desde o ponto de vista reformista,
o divórcio civil seria suficiente, porém você pode fazer um get também se você quiser. Mas desde do ponto de vista ortodoxo, a mãe nunca poderia ter casado em Israel, acho que ela casou fora de Israel. E aí depois veio para Israel, e aí teve esses filhos que, normalmente, eram filhos normais do segundo casamento dela, porém, eles foram tecnicamente julgados mamzerim, que seria uma coisa horrível. E não importava que eles eram cidadãos de Israel, tinham servido no exército, tinham feito tudo. Não, eram mamzerim. Porque a única coisa que importava era como que eles nasceram. Eles nasceram, segundo eles, de uma mãe que ainda estava casada com o primeiro marido. Aí o que aconteceu? Tinha um rabino, um jeito bacana, o nome dele é Shlomo Goren, que naquele então era o rabino do exército, e daqui a pouco ele vai ser o rabino-chefe de Israel, o rabino Ashkenazi. Ele decidiu se meter. Aí ele começou a pesquisar o caso. Aí ele fez algo que é muito interessante. Basicamente, alguém ia ter que se ferrar. Então, ele decidiu que a mãe, o primeiro casamento da mãe, era com um sujeito que tinha se convertido. Mas aí ele decidiu que a conversão não tinha sido feita apropriadamente. Portanto, aquele sujeito não era judeu, portanto o casamento com ele não era um casamento judaico, portanto a mulher, quando casou com o segundo marido, não precisava de um gueto, porque ela não precisava ter casado com ele porque ele não era judeu, né, precisava ter se convertido. E no final, então, resolveu tudo, o problema está resolvido. Alguém se ferrou? Sim, o primeiro marido, que era o convertido, mas no final a perda dele foi irrelevante, né, porque no final o que importava era a vida desses dois jovens adultos, né, como é o nome dela de novo? Peraí, caramba. Miriam e Hanoch Langer. E então, o que foi interessante é que depois o Rabino Gorem acabou, inclusive até oficiando o casamento dela, e personalidades importantes em Israel foram para dar apoio para essa causa, né? Houveram outros casos, como os rabinos interpretaram essa lei que deixasse de existir, né? Por exemplo, houveram casos onde uma mulher deu à luz a uma criança e o marido estava fora de casa, estava viajando, fazia mais de um ano. E aí o que os rabinos disseram? É uma gravidez longa. Isso de verdade aconteceu. Ou seja, que no final os rabinos até mesmo estão dispostos a ignorar a biologia para reinterpretar uma lei difícil, porque no final não é culpa da criança, né? E é importante entender que as leis são promulgadas às vezes num momento certo, num momento específico, num lugar específico. E o nosso conceito, os nossos estándares éticos podem mudar com o tempo, e mudam, né? E tem mudado. E por sorte, mesmo rabinos ortodoxos, quando eles querem, eles têm a capacidade de interpretar como a lei é aplicada e não ferir as pessoas, né? Provando que no final o judaísmo sempre é reformista, às vezes só depende da velocidade, quão rápido você muda. É isso aí, Shabbat Shalom, coloca seu comentário aí, se você não colocar um comentário, você é um mamzer e um bastardo. Então, e se você não se inscrever nesse canal e não recomendar para seus amigos ou para seus inimigos, como você quiser. Quer aprender mais? Entra na Brit Brachá, que aí você vai aprender bastante mais do que eu posso falar aqui para você em alguns minutos. Shabbat Shalom.